Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Uniflow, podcast que traz informações sobre o mercado da madeira, tudo que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. A gente vai falar hoje um pouco sobre tudo o que está acontecendo, né? Tá e fácil, vai e volta, EUDR, guerra no Irã. Fiquem com a gente até o final para saber os últimos números e tudo que realmente a gente tem presenciado. E hoje o episódio vai ser especial porque a gente vai falar da participação da mulher no nosso mercado de madeira, principalmente florestal. E a gente tem aqui com a gente hoje duas convidadas especiais da Rede Mulher Florestal que vão contar um pouco do papel da Rede Mulher Florestal nesse nosso mercado e como as mulheres vêm atuando nesse sentido aí de promover a diversidade e o nosso produto aí para o Brasil e para o mundo. E eu vou começar já apresentando elas, né? Eu já quero pular aqui o nosso parceiro de sempre, que todo mundo sabe que ele está aqui comigo, então eu já vou participar, já vou falar direto das nossas convidadas, começando aqui pela Luana Goulart. Ela é atual secretária executiva da Rede Mulher Florestal, engenheira florestal formada pela Universidade Federal do Paraná, especialista em ESG e sustentabilidade corporativa pela FGV. Luana, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui participando do Uniflow e poder conversar, né, sobre as atualidades do setor e sobre a Rede Mulher Florestal também. Então, muito obrigado. E junto com a gente aqui temos também a Ana Marise Auer. Ela é profissional sênior em conservação dos recursos naturais, docente no ensino superior, é graduada em Engenharia Florestal e Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutora pelo curso de pós-graduação em Engenharia Florestal na área de Conservação da Natureza pela Universidade Federal do Paraná. Ana, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Obrigada eu pelo convite, por estar aqui representando a Rede Mulher Florestal, estar no programa e ao lado, né, de vocês, pessoas amigas, pessoas também muito reconhecidas no mercado, enfim, na engenharia florestal. Obrigado. E apresentando ele, né, que todo mundo já conhece, Marcelo Lichtek, Head de Desenvolvimento Estratégico da STCP Engenharia, que vai estar com os números e comentar um pouco aí do mercado. Obrigado de novo, Marcelo, por estar aqui, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado, Gustavo, no nome da SCP. É sempre um prazer estar aqui e sempre um aprendizado novo a cada episódio do Woodflow com pessoas sempre renomadas e hoje temos uma grande oportunidade aí pela frente. Legal. Então, a gente geralmente começa falando dos números, né, que tem acontecendo no mercado, mas hoje a gente vai começar dando a palavra aí às mulheres, né? Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, então a gente está homenageando elas aí, que fazem parte do nosso dia a dia. E a gente vai falar bastante do papel delas. Eu já queria começar com vocês duas, explicando um pouco o que é a Rede Mulher Florestal, dar um breve panorama aí pra gente dessa organização, o que vocês têm feito. Tudo bem, obrigada pela oportunidade e que bom poder falar da Rede Mulher Florestal, porque é uma associação de homens e mulheres, né? Então ela não é exclusiva da participação feminina, mas ela conta com homens e mulheres associados e empresas também, né? A gente tem associações, então, pessoa física e pessoa jurídica, contribuindo para o diálogo sobre a presença da mulher no setor florestal, o panorama, né, de como as mulheres estão inseridas nas empresas e nas diversas atuações do nosso setor, do campo à indústria, né, bastante diverso, com também a parte de políticas, de certificações. Então, a Rede Mulher Florestal ela tem uma permeabilidade, né, de ter representantes em todo o Brasil, né, em todo o nosso país, e de poder oportunizar a troca de experiências, esse canal de contatos para pessoas, né, que são atuantes no setor e que traz oportunidade também de capacitação através de programas de mentoria, através dos grupos de trabalho da rede também, que quem é associado está participando ativamente, mensalmente, né, de encontros mais online, mas eventualmente também a gente tem participações de algumas representantes em eventos do setor.
Legal, muito bom. A gente vai aprender um pouco mais do que vocês fazem aí durante a nossa conversa, né? E eu queria pedir então para o Marcelo trazer os números, Marcelo, dos últimos meses. Aí a gente já tem um panorama aí de janeiro, fevereiro, né, do que aconteceu nas exportações do Brasil. Perfeito. Vamos aos números. Estamos ainda no primeiro bimestre, né, já completo, e ainda pouco para ter uma perspectiva de como que será lá pela frente, mas pelas notícias, fatos novos e relevantes aí do setor, a gente já consegue, pelo menos, prever um pouco como será o ano, primeiro e segundo semestre. Bem, olhando o primeiro bimestre de 2026 em azul, comparado a 2025, nós vemos aqui que as tendências de 2025, e principalmente depois do segundo semestre de 2025, com as tarifas, né, globais que foram impostas, continuou. Aqui nós estamos comparando dois períodos, né? E justamente os dois primeiros meses de 2025 nós não tínhamos ainda esses desafios, né, que tivemos no ano passado. Então, os números de 2025 ainda estavam normais, né? Mas nós vemos aqui para os principais produtos da pauta de exportação, Cerrado compensado em volume e, né, já superando quase 500 mil metros cúbicos exportados, principalmente o Cerrado, compensado um pouco menos, mas um total de aproximadamente 2,5 milhões que eles perfazem ao longo do ano. E nós tivemos, né, essa variabilidade de natural entre produtos, mas Cerrado compensado dos carros-chefes, seguido daí de produtos de alto valor agregado, móveis de madeira, molduras e portas, pouco em volume, mas logo veremos em valor que os números não são desprezíveis, com quedas acentuadas. Estamos falando aqui principalmente de produtos de pinos ou que levam a base de pinos. Cerrado compensado já são, né, desse gênero, mas móveis, molduras e portas têm muito componente de pinos, né? A diferença, isso já vínhamos falando nos últimos episódios, fica por conta dos tropicais, que diferente de pinos, eles estão indo muito bem, parte até por questões tarifárias, que as tarifas para produtos tropicais acabaram ficando de fora, pelo menos de 50%, 40% e 50%. Então, eles, até como um substituto, até certo grau, da madeira, né, de pinos, o tropical acabou entrando e crescendo um pouco mais. No bimestre, chamou atenção as lâminas tropicais, apesar dos números serem pequenos, mas quase dobrou de produção já nesses primeiros 2 meses. Dá para ver então que dos produtos que a gente está se monitorando, Cerrado e pinos, como pensado, os móveis, monturas e as portas, todos baixaram um pouco, né? E o Cerrado tropical, a lâmina tropical, entre o eucaliptus aí também, a lâmina tropical, né? Sim, para ver estatística, né, o Cerrado ainda tem um cerrado específico de eucaliptus, mas as lâminas já inclui também no Os únicos que subiram, né? Exato. Com relação aos valores, né? O valor mais caro, os preços subiram, baixaram? Claro, eu acho que praticamente tudo baixou, mantendo evidentemente, tanto para Cerrado e lâminas tropicais, né, o aumento que já observamos na lâmina anterior, mas observa-se aí principalmente em molduras, né? Já teve o segundo semestre de 2025 muito desafiador, foi talvez o produto mais afetado, até pela exposição aos Estados Unidos, 98% da moldura de pinos brasileira vai aos Estados Unidos, então uma tarifa de 50%, né, 40 mais 10, realmente teve efeito. A questão agora é o que vem pela frente, pós fevereiro, com uma tarifa substancialmente reduzida, como nós veremos para frente, as oportunidades que esses segmentos, né, que sentiram mais impacto, né, e portas irem com quase 50%, podem talvez reagir nos próximos meses. Para a gente pegar então esse recorte das oportunidades dos Estados Unidos, né? A gente
tem aí o material que você preparou. O próximo slide é isso. Agora a gente olha Estados efetivamente, né? antes de ir para os Estados Unidos, nós vemos mês a mês, quer dizer, ali era combinado primeiro bimestre, agora é como fevereiro está reagindo ou não em relação a alguns produtos. Né? Nós vemos que quase todos estavam vermelhos, mas nós vemos uma reação, um ajuste já ocorrendo, né, em fevereiro, não tanto por conta da tarifa, que ela, na verdade, foi divulgada apenas no final do mês de fevereiro, por praticamente uma semana, aí, o menos do efeito tarifário, mas já observa-se uma reação relevante, né, para produtos que no bimestre não estavam comparados ao mesmo bimestre o ano anterior, né, em termos de exportação. Aqui nós vemos o compensado de pintos com uma reação positiva em volume, móveis, idem, molduras e portas. Né? O cerrado também, o Lanesco teve um polimento e também esterrados nesse segundo mês. Né? Mas às vezes pode ser uma acomodação também de mercados, lembrando que, por exemplo, o cerrado de pintos, ele tem muita exposição para a América do Norte, Estados Unidos e Ásia, enquanto o compensado de pinos é muito mais Europa, né, e Estados Unidos. Estados Unidos é o carro-chefe individualmente, mas quando somamos todos os países europeus, ele é superior em termos de absorção de compensado, quase 40% vai à União Europeia e outros países europeus que não fazem parte do bloco. Então, temos aí também o efeito do antidumping do ano passado, que havia muito receio de que as taxas seriam muito altas e elas foram estabilizadas em 5,4%, o que isso já traz um certo conforto, né, para o planejamento para esse ano. Isso em volume e em valor. Nós temos, né, também a mesma performance em termos de praticamente os mesmos produtos que elevaram ali a exportação em volume, também em valor, mas chama a atenção percentuais expressivos em termos de valor, o que esboça, sim, uma possibilidade de preços mais elevados para móveis, molduras e portas em relação ao crescimento em volume. E aí, aquele recorte lá dos Estados Unidos, né, a gente pode ver que, especificamente nos Estados Unidos, temos aqui na tela 6 produtos principais, somados daí do cerrado tropical. Ele não é tão relevante, né, perto dos demais, mas nós vemos que, comparado, né, 2024, 25 e 26, apenas os 2 primeiros meses aí no recorte de cada ano, né, nós vemos uma queda muito acentuada, principalmente para molduras e pinos, né, quase 70% em volume, mas 75% em valor, mas números substanciais da ordem de 40% a 60% para os demais produtos, ou seja, janeiro e fevereiro, expressando ainda uma queda acentuada, exceto o cerrado tropical, que teve um aumento em relação aos 2 primeiros meses de 2025, da ordem de 31% para cerrado e 30% para volume e 34% em valor. Mas eu acho que o que chama a atenção aqui é esses 2 primeiros meses, pegando 2025, nós exportamos no ano passado pouco mais de 200 milhões de dólares nos 2 primeiros meses. A soma desses 2 primeiros meses, no 2026, somaram apenas 86 milhões. Então nós temos aí uma diferença de exportação só para os Estados Unidos de menos 115 milhões nesses 2 primeiros meses. Eu acho que os 2 meses começaram realmente adversos aí, em função da tarifa alta que perdurou até poucas semanas atrás, mas eu acho que existem oportunidades aí pela frente, principalmente em relação a esse nivelamento, né, de uma tarifa universal de 10% recém-implantada, em que nós estamos agora competindo em mesmo pé de igualdade com outros países. Né?
115 milhões desapareceram, né, nesses 2 primeiros meses. Comparado aos primeiros 2 meses do ano passado. Sim. Então, realmente é muito significativo os Estados Unidos para o Brasil. E vamos ver aí o que esse tarifaço aí né, global de 10, 15%, né? Por enquanto está 10, mas provavelmente vai para 15%. O que vai acontecer essa corrida aí nesses 150 dias? Se a gente vai conseguir recuperar, se as indústrias normalmente apostar nisso tudo. Eu acho que todos nós temos, assim, para esse ano, só entrando na questão de tarifas, uma maior estabilidade e possibilidade de planejamento, né? Tanto do importador em fidelizar ou voltar a comprar dos exportadores brasileiros, né? Então tem uma maior previsibilidade pela frente. Isso tanto da nossa parte, né, como exportadores, quanto os importadores. Essa queda de tarifa lá, também ela tem outros nuances, entre eles o possível barateamento da madeira nos Estados Unidos, porque eles estavam pagando, né, uma tarifa mais elevada. Claro que a do Brasil era a mais alta, mas nos outros países, né, 15% da Europa, né, e mesmo o Canadá com suas tarifas, pode ocorrer com esse nivelamento de 10% por 150 dias e uma possibilidade depois de não ter essa tarifa, uma redução no preço de produtos de madeira, né, para o consumidor final, e com isso, já que a mão mestre no mercado americano para a construção civil é a madeira, pode ter um aquecimento um pouco da demanda, né? Mas são ainda previsões para nós acompanharmos aí pela frente. O tarifaço veio com tudo e agora saiu. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos meses. A gente vai estar acompanhando de perto. Mas já querendo entrar aqui na conversa, né, com vocês aí que estão lá na Rede Mulher Florestal, porque um dos temas que a gente fala muito na madeira é essa questão de sustentabilidade, né, o ESG que está muito aí na moda falar, mas na prática a gente vê que o tarifaço, o mercado, ele é muito dinâmico, né? Como que funciona, né? Vocês que estão aí com esse foco de inserir a mulher no mercado, como que vocês acompanham todas essas mudanças e mantêm esse fluxo de trabalho lá com vocês? Uma pergunta importante porque toda instabilidade de mercado, do mundo, nessas relações, acaba resultando numa retração das empresas em falar das políticas de gênero, né, das políticas sociais de uma maneira geral. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem as certificações, a gente tem as normativas, legislação nacional e internacional do trabalho, que tem suas exigências e que, independente do cenário, elas vão permanecer e estão se tornando cada vez mais intensas também em termos de cobrança, né, de cobrança até do consumidor final, né, não só da cadeia ali de trabalho das indústrias, mas até do consumidor final dessa rastreabilidade, né? Da onde está vindo esse produto e qual o compromisso que essas empresas estão assumindo. Então, é relevante que as empresas mantenham os seus compromissos e estimulem as suas políticas a estarem acontecendo. Esse é o trabalho da Rede Mulher Florestal também, de estar acompanhando, trazendo, tanto através do panorama de gênero, que é um produto bastante importante da Rede Mulher Florestal, de pesquisa do mercado, né, da mulher no mercado florestal, da sua participação no setor, mas também de perceber, trazer essa percepção da importância para as empresas na gestão de riscos e estar trazendo a pauta das mulheres, de estar trazendo a pauta da equidade, né, da diversidade como algo que soma, algo que traz oportunidades para aquelas empresas de mais estabilidade e de diversificar a forma em que enxerga os riscos também do mercado, né? De poder trazer aí inclusão de uma maneira mais ampla, né, Ana? Não sei se você gostaria de complementar. A estabilidade de mercado e estabilidade de mercado para todo setor, né? Para todo nível, né? E, claro, né, numa questão de segregação de gênero também vai ser assim. Mas como a Luana falou, em relação às certificações que são necessárias, né, principalmente para os negócios de exportação, elas têm que ser atendidas, né? E além do ADS 5, né, de todas as exigências,
a mulher estando, né, atuando, e, claro, né, mostrando eficiência, essa mulher vai permanecer, né, e vai incentivar não só o mercado, mas também a comunidade de mulheres a se engajar, a atuar, né, e a mostrar que, né, a mulher é um indivíduo também capaz de atuar. Mesmo, principalmente nas crises, né? E a gente estava conversando ali um pouco, a gente estava falando sobre essa questão do ESG, né? Não é só colocar a mulher lá para dizer que está trabalhando, traz um benefício realmente, até vocês têm os números que falam sobre isso, né? Sobre ter essa diversidade dentro das indústrias. O que vocês têm para falar sobre essas pesquisas internacionais? Isso mesmo, é uma pesquisa que é bastante relevante, algumas empresas acompanham, da McKinsey, de 2020, mas é muito referenciada no setor, de que empresas que abordam, né, nas suas políticas a diversidade e trabalham a equidade dentro da empresa realmente com compromisso, né, que isso resulte em maior diversidade nas suas equipes, elas trazem também combate a riscos, né, e uma visão estratégica, podendo resultar em até 25% a mais de lucratividade para essas empresas. Então, com certeza, é algo que é muito relevante, né? As empresas que levam isso com rigor, com compromisso, elas vão enxergar resultados financeiros, com certeza, a partir desse trabalho de construção das suas equipes, né? Vão trazer maior segurança para suas equipes, né? Tanto homens como mulheres, né? Vão trazer ali essa inclusão das pautas, né? Um ambiente mais acolhedor, um ambiente que as pessoas se entendam também, que independente de quem está na liderança, né? Homem ou mulher, tem respeito, tenha, né, também reconhecimento da sua trajetória, porque realmente dentro de qualquer setor vai ser a sua trajetória que vai resultar em você assumir determinados cargos, em você ter maior credibilidade, digamos assim, do que você está pautando ali junto com a sua equipe, né? Vai trazer mais segurança para a sua empresa e para as lideranças. Então, que isso seja uma verdade, né? Não seja por causa do gênero, mas seja por conta do reconhecimento da sua trajetória também. Você estava comentando, né, Ana, sobre a questão do indivíduo, né? Tem a mulher, tem o homem, mas tem que ser tudo uma coisa só. Como que funciona na prática, assim? Que se percebe essa dificuldade? A dificuldade cultural, né, antropológica cultural, né, onde, claro, o homem ele assume papéis, né, principalmente em relação à figura da força física, né, e então o homem culturalmente, socialmente, ele assumiu frentes, né, frentes de trabalho, frentes de ocupação, né, enfim, de toda a cadeia social. Mas a mulher, né, voltando a falar, ela é um indivíduo capaz, né, e hoje, falando de números, né, 50% da população, né, 50 mulheres, 50% homens, né, então o que isso quer dizer? Que a mulher está, né, ela está para atuar, né, então proporcionalmente 50% das vagas deveriam ser de indivíduos mulheres e 50% de indivíduos homens. A coisa é mais complicada, claro, né? Porque principalmente a gente observa nos profissionais de engenharia, as mulheres só perfazem, puxando o índice para cima, 20%, né? Ou seja, 80% são homens, né? E no próprio sistema, e por que isso, né? Já que eu falei 50%, e a gente também observa, no caso da engenharia florestal, né? As meninas, as mulheres formandas, né? Já tem um certo percentual, quase também de 50%, né? Onde que estão essas mulheres, né? A pergunta, né? Onde que elas estão? Elas não estão sendo contratadas como engenheiras, por exemplo, né? Estão sendo contratadas como outras funções, né? Funções de apoio, etc. Mas por quê, né? Então, a única razão de ser, competência não é, né? Então, a única razão de ser é justamente essa questão, né? De se privilegiar a figura masculina nesses cargos
de condução, direção, gerência, enfim. É um desafio, né? E até, Marcelo, eu queria perguntar para você lá, vocês na STCP atendem clientes do mundo todo, né? Você percebe realmente essa busca por diversidade? É uma pauta realmente que os investidores com quem vocês tratam, o pessoal que, né, busca fazer os projetos, eles levam em consideração mesmo na prática, eles veem o benefício ou ainda é uma bandeira mais, né, que na prática não funciona? Mais para o pessoal ali falar que a gente é sustentável, mas como é que funciona essa visão do pessoal de fora e esses projetos que vocês já têm? Perfeito. Bem, a gente vê pelas próprias regulações, né, que a gente trabalha, NDE e as certificações que vocês falaram, não há, assim, uma obrigatoriedade com relação a isso. Como se vai para a UDR, ela é uma regulação para desmatamento, né, e, evidentemente, exigindo que as empresas cumpram na íntegra toda a legislação de cada país, né. No caso brasileiro, então, até que ponto está dentro, né, das políticas do governo ou das regulamentações esse ponto. A gente vê muito claramente, socialmente falando, alguns aspectos como trabalho escravo, trabalho infantil, né? Isso está na lei, né? Mas não está assim numa lei, não sei se seria o caso também, esse ponto, mas essa equidade está muito mais voltado dentro de políticas individuais de empresa, quase que voluntariamente, né, do que uma obrigatoriedade, né? E a gente tem visto no setor florestal, principalmente em empresas bem estruturadas, né, referência. Recentemente estivemos fazendo um trabalho em que esteve envolvida uma empresa que trabalha com algo também um pouco inédito dentro do setor florestal, que é plantio de silvicultura de espécies nativas. E ele tem uma política, né, de hoje praticamente 50%, 50% de mulheres, né? É claro que ainda está no estágio ainda de não ter, por exemplo, colheita florestal, desrama, operações muito de campo. Pode ser que isso mude, mas é uma empresa de 15 anos e essa é uma referência. E outras empresas florestais, né, também têm, principalmente voltadas a essa integração na cadeia, né, setor de celulose, papel e tudo mais, eles já costumam ter uma política, né, em que esse tema é relevante. Comentando sobre assim um pouco da SP, nós temos uma ampla diversidade, não só de gênero, mas de profissão, né? Pelo menos mais de 20 profissionais de diferentes formações fazem parte da equipe da SP, justamente para formarmos um time multi-especializado para atender diferentes assim, demandas de clientes. Mas em termos de cargos, né, mais elevados, nós temos, né, a nossa diretoria, né, principal, assim, operacional, ela é ocupada, né, por um cargo de mulher. Vocês são mais uma empresa de 400 funcionários, né? E das gerências, né, a maioria das gerências são ocupadas por cargo, né, feminino. Mas assim, é dentro de um ramo de consultoria e a gente usa muito o conhecimento, né, o talento, né, e esse diferencial da inovação, e isto a gente não vê gênero, né, e por isso é algo que é muito comum em todas as áreas lá dentro, meio ambiente, engenharias, né, próprio recurso natural, florestas, nós temos essas atividades. Evidentemente, em atividades de campo, até porque às vezes a gente subcontrata uma empresa numa região remota, você não tem como também exigir isso até pela inexistência, né, de profissionais com aquela especialidade da atividade de campo. Mas dentro do quadro funcional, a gente tenta manter essa política. A gente tem percebido que naturalmente, né, as mulheres vêm ocupando cada vez mais espaço aí e isso é suficiente para realmente colocar as mulheres mais nessas posições? Se considerar se é homem ou mulher, a mulher já é naturalmente, ou vocês ainda têm sempre que né, ajudar, incentivar? Como que funciona na prática essa rede mulher florestal? Vocês estão sempre, né, fazendo grupos de trabalho,
buscando aí incentivar as mulheres a assumir cargos de liderança. Como que é o dia a dia lá para vocês? A gente ainda tem muitos desafios no setor, né? O setor florestal, como a gente já mencionou um pouco em números, temos a formação de homens e mulheres já há mais cerca de 10, 15 anos, que já sai 50% de engenheiros e engenheiras florestais, como a Ana trouxe aqui também. Mas os desafios ainda estão culturalmente dentro das empresas, mas da sociedade, né? Porque a gente está falando ali operações de campo, como você mesmo mencionou, né? Ainda a sociedade enxerga o homem nessas operações de campo, operações com máquinas. Então, quando a gente vai olhar a segregação do setor nessas diferentes áreas de atuação, a mulher geralmente está mais reconhecida em cargos de liderança em funções administrativas, de RH, até voltado com certificações. Você vai para a parte operacional, de maquinário, né, dentro das indústrias, acaba tendo ali ainda um não reconhecimento, ou às vezes você olha simplesmente se é homem ou se é mulher, pensando naquela operação que tradicionalmente foi pensada, né, culturalmente, de que o homem que deveria realizar aquela operação. Assim como os cargos de liderança, né? Os cargos de liderança também. A gente precisa da representatividade feminina e dessas políticas desenvolvidas pelas empresas para que as mulheres se enxerguem naquela posição também. Se você não tem líderes mulheres, as mulheres mais jovens, as engenheiras que estão se formando, têm mais dificuldade de se ver também como líderes, né? Acaba sendo culturalmente aceito que não, é homens que ocupam os lugares de liderança. Então a Rede Mulher Florestal atua nessa sensibilização, a gente fala até um certo nível de letramento, né? Seja para o nível de liderança ou para o nível operacional, para tentar tirar esses estigmas sociais, né? Esses preconceitos sociais sobre gênero, né? Então a gente traz que homens e mulheres precisam falar disso, né? Então é bom a gente ter aqui essa conversa, que vocês estão trazendo exemplos de que dentro das empresas de vocês mesmo, né, próximo da prática de vocês, esse assunto vem sendo tratado, como ele vem sendo abordado. Então, que todas as empresas tragam isso em todos os níveis de operações. Isso é um dos objetivos da Rede Mulher Florestal, tratar da equidade do gênero, porque igualdade é uma coisa, homem e mulher é igual. Não, homem e mulher é diferente, né? A gente tem características diferentes, responsabilidades diferentes, mas que o ambiente seja seguro para homens e para mulheres, que o ambiente, né, corporativo reconheça homens e mulheres, né? Então, a equidade é que a gente busca através da Rede Mulher Florestal. E a rede atua através das associações. Hoje nós somos 254 pessoas físicas associadas, homens e mulheres, e 35 pessoas jurídicas, entre empresas do setor e algumas associações parceiras que também participam da Rede Mulher Florestal. E nós desenvolvemos atividades através dos grupos de trabalho, que são de educação. Um dos grupos de trabalho é voltado para essa área de educação, de capacitações, treinamentos. Nós temos o GT de Igualdade e Empoderamento, que é um GT que vai trazer tratativas das mulheres em questões de liderança, delas se sentirem seguras para assumir posições de liderança. Por exemplo, foi através do GT Igualdade e Empoderamento da Rede Mulher Florestal que a gente desenvolveu um programa que hoje é bem conhecido das associadas, especialmente, que é o programa de mentoria, que é você, dentro da sua carreira, poder ter uma troca com outros profissionais mais experientes do setor e tirar dúvidas, procurar capacitações para você estar cada vez mais preparada também no crescimento da sua carreira profissional, né? Então, o programa de mentoria é um programa bem importante da Rede Mulher Florestal, bastante reconhecido entre as associadas. A gente tem o GT Mulheres na Tomada de Decisão. É um GT que traz ali perspectivas junto de organizações de eventos, as nossas representações em falas e mulheres que estão dentro das empresas em cargos de liderança. Então a gente traz ali uma troca de experiências, a gente traz através desse GT oportunidades de inserir a mulher em tratativas
técnicas também, né, de ser reconhecida pela sua competência técnica e sua trajetória técnica também. E a gente tem o GT maternidade mulher no mercado de trabalho, que aí também a gente gosta de tratar muito, especialmente nos últimos dias, é um tema que se tornou mais forte, né, a nível Brasil, mas é tratar como parentalidade, né, então não só a maternidade, mas a gente trazer a responsabilidade mútua, né, de homens e mulheres com relação aos cuidados maternos e paternos, né, ali com as crianças, e especificamente das mulheres, o cuidado da mulher gestante e depois a mulher que ganhou neném, né, púrpura ali, que precisa também de espaço para amamentação, né, ou enfim, como as empresas também abordam essa volta ao trabalho, ao mercado de trabalho, quando as mães também se tornam mães, né? Ganham os bebês. E isso se estende para quem adota crianças também. Então, as empresas têm tido um olhar, né? Têm tido mais políticas voltadas para essa abordagem. E a Rede Mulher Florestal atua também com essa frente de grupo de trabalho para conversar sobre essas tratativas e poder fazer capacitações junto das nossas associadas, né? E como também uma rede de acolhimento para tirar dúvidas e aconselhamentos na carreira profissional. E vocês já pegam essas mulheres já desde a saída da faculdade, você lá Ana, como professora, né? Você já percebe assim uma tendência? O que as mulheres que estão se formando buscam, esperam dessa profissão? O que elas podem esperar, na verdade? Toda mulher que faz uma carreira, né, ela busca a realização pessoal, né? Então essa é o primeiro pensamento, né? E é assim que tem que ser, né? Porque o indivíduo, né, para ele poder se realizar e trazer benefícios aos outros, que seja a uma formação de uma família, amigos ou, né, enfim, a sociedade como um todo, ele tem que estar realizado, né? Então a realização, essas meninas buscam realização pessoal, né, e fazer coisas que gostam, né? E especialmente quem faz engenharia florestal é apaixonado pelo que faz, todos, né? E isso, né? Ter uma boa remuneração, né? Em compensação ao trabalho realizado, né? E, claro, né? Ter uma vida como todo mundo tem, né? Com qualquer indivíduo, né? Então, como a Ana muito bem falou, né, em relação aos grupos de trabalho, né, essas conversas, né, que são promovidas pela rede, né, por incrível que pareça, né, eu já estou com mais de 35 anos na área de atuação, né, isso parece que, como eu evoluí, ó, com 35 anos, parece que tudo já evoluiu, mas não, né, tem meninas ainda, como a Ana colocou, que não, por mais que sejam capacitadas, elas não se vislumbram numa diretoria, por exemplo, né? É óbvio que isso vai depender do meio, né, da empresa, né, do grupo que ela esteja, né? Então, essas políticas empresariais, elas são essenciais, né, para o desenvolvimento de qualquer colaborador, funcionário, como seja designada a pessoa que está ali trabalhando, né? E uma coisa importante que me veio à mente, né? O mundo está feito para os homens, sem ressentimentos, né? Por exemplo, né, as atividades de campo, né? Como tem os índices, né? Por exemplo, a operação de uma máquina, né? Uma máquina de precisão, por exemplo, né? Não que o homem não seja capaz, né? Mas a mulher, ela tem pela delicadeza, então, falar dessa forma, né? Aquela essa percepção mais apurada, talvez, né? É uma questão fisiológica, hormonal, como eu sou biólogo, eu também fico pensando nessas questões, né? Então, promove lucro, né? Em relação ao cuidado de uma máquina, né? Não deixando que ela quebre ou não forçando, né? Percebendo que uma máquina vai até determinado nível, não vai mais, que precisa de outra alternativa lá, enfim, né? Então, são essas as questões que são muitas, né? Para a mulher, mas a gente está firme e forte. E, né? É interessante, a gente está falando muito sobre o papel da mulher, né? Mas em nenhum momento vocês colocam a mulher como realmente, né? Como a gente tem escutado muito no mercado, como uma vítima. Você sempre fala da competência, e vocês buscam esse caminho, né? Da competência da mulher, que ela tem a competência, consegue naturalmente esses espaços aí. Ainda existe muito
esse estigma de que a mulher não é competente ou isso já passou, caiu por terra? Não, a gente reforça muito porque ainda existe, né? A gente, infelizmente, ouve das histórias, né, dessa troca que a Rede Mulher Florestal também proporciona, que todas nós já passamos por alguma situação de repente, não ter sido ouvida, não ter sido levada a sério, ou não ter sido chamada para uma determinada vaga e ficou perceptível ali uma questão de tendência por gênero, né? Ainda acontece muito no nosso setor. É um setor que ainda tem a questão cultural, como a gente trouxe no início da nossa conversa, muito forte, né? De que o homem é mais preparado para o setor florestal por ser homem, né? E hoje a gente já tem que trazer isso, atualizar, né? Essa versão da nossa cultura como um todo, né? A mulher também pode ocupar esses espaços com competência, né? Então a gente bate bastante nesse assunto, nessa abordagem, porque sim, nós temos uma rede de mulheres, né? De homens que estão também ao nosso lado, mas mulheres que estão buscando esse reconhecimento, né? Querem continuar no setor florestal, porque a gente vê também que acontece algumas mulheres com transição de carreira, mudando de setor por falta de oportunidades no setor florestal. A gente trouxe ali aqueles indicadores no início da nossa conversa e hoje a mulher ainda ocupa apenas 20% realmente do setor, sendo 50% de mulheres formadas, ainda 20%. E se a gente vai olhando para a carreira crescendo dentro do setor florestal, esse índice ainda vai diminuindo, né? Chegando aos cargos de liderança com apenas cerca de 7 a 8% de mulheres nos cargos de liderança. Então, esse crescimento dentro do setor ainda é algo que a gente precisa conversar com as empresas sobre como é essa trajetória dentro da empresa, né? Como é esse reconhecimento das mulheres para que elas continuem atuando no setor florestal, reconhecidas, com salários, né, dignos, equitativos também, né, para que elas se sintam que podem crescer e ter novas oportunidades dentro do setor, não precisem mudar de carreira para ter melhores ganhos, né, e crescer profissionalmente. E Luana, se me permite, você comentou que a Rede Mulher ela também é composta por associações de empresas. Sim. Né? Qual é o diálogo que vocês mantêm? Porque no fim do dia isso vamos dizer, a colocação profissional, né? E claro, pode ser na academia, pode ser em instituições de pesquisa, mas a empresa talvez seja o veículo principal, né, de empregabilidade. Sim. Qual é o diálogo que vocês mantêm com empresas para ter, inclusive, essa troca, ouvir o feedback para ver o que pode ser trabalhado? Sim, perfeito. Ótima pergunta, porque sim, a gente tem ali 35 empresas associadas e desde a formação da Rede Mulher Florestal, a gente foi crescendo em número de associadas, pessoa física e pessoa jurídica. Então, é um sinal de que as empresas também têm procurado mais esse diálogo. A gente tem um comitê que é de relações com as nossas associadas, tanto pessoa física quanto jurídica. E esse comitê também mantém tratativas frequentes com as associadas, né? Então, o nosso objetivo é que as empresas tenham representantes dentro dos grupos de trabalho. Então, esse é um dos pontos. Quando a empresa se associa, a gente fala de ter um canal de comunicação principal, né, que a gente possa estar falando dos produtos que a Rede Mulher Florestal oferece, mas também a empresa ter representantes acompanhando as discussões que estão em andamento. Então, é uma troca, né? A gente oportuniza essa relação, esse networking, né, entre as próprias empresas. O que uma está fazendo, como que aquelas políticas estão tendo seus indicadores avaliados, né? A gente acompanha como que essa questão do retorno da mulher ao mercado de trabalho quando ela é gestante, ganha, né, o neném, então das mães no mercado de trabalho. A gente procura ter um diálogo com as empresas, e as empresas que se associam, daí elas já procuram, já vêm com essa intenção de estarem implantando políticas, né, dentro da sua área de atuação.
e a gente auxilia nessas capacitações também, né? Então, se a empresa deseja que tenha ali uma oficina, né, sobre gênero, sobre essa abordagem, sobre o letramento, a Rede Mulher Florestal pode estar lá também auxiliando as empresas que são associadas a desenvolver uma oficina, por exemplo, dentro da empresa. E auxilia a acompanhar, né? Periodicamente a gente tem um panorama de gênero que as empresas trazem os números, né? E a gente faz um compilado desses dados das mulheres nos cargos de liderança, das mulheres nas contratações, né? Das mulheres no operacional. Então a gente está sempre acompanhando como que isso está evoluindo no setor, né? Se tem temáticas que não estão evoluindo ou que estão evoluindo. A gente traz essa troca junto com as nossas associadas também. Pois é, agora a gente tem mais um desafio aí que talvez tire o foco, né, dessa política toda, que eu queria voltar a falar um pouco sobre essa questão da guerra que está acontecendo, né? A guerra lá do Irã, e que talvez tire o foco das empresas, como você falou, né? Que é um perigo aí para a gente aqui perder um pouco essa política aí de esses compromissos assumidos. Mas eu queria que você trouxesse aí um pouco para nós, explicasse esse conflito aí que está tendo lá no Oriente Médio, lá no Irã, o que vai afetar e qual que é o nosso principal produto exportado. Traga os números aí, algumas informações para a gente, por favor. Perfeito. Acho que é importante lembrar e contextualizar que quando a gente fala, né, desses distúrbios como essa guerra que está em curso, e nessa região geográfica nós estamos falando, né, de questão de energia, né? E é uma questão de energia que está diretamente ligado, direto e indiretamente ligado a todas as transações comerciais. Nós estamos falando, né, principalmente sobre a questão do petróleo, né? Nessa semana já bateu $100, né? E ele é meio que um gatilho de subir daí combustíveis, frete marítimo, né? Então é um problema global, por mais que ele seja localizado, né? A questão de aumento de custos, isso virá para daí praticamente, né? todo o planeta. Mas quando vamos um retrato específico do Oriente Médio, e aqui nós temos um Oriente Médio às vezes um pouco mais ou menos expandido, não uma região totalmente delimitada. Alguns grupos também incluem, por exemplo, a própria Turquia e Chipre, que já entram no continente europeu, né, pelo menos localizados. Nós temos aqui essa geografia, né, em que o Irã, né, e o ponto focal, né, que está acontecendo em termos dessa guerra, tem os seus vizinhos ali. E ali no mapa da esquerda nós temos, né, quem compõe essa geografia: Irã, Iraque, Arábia Saudita, ali dentro do Golfo Pérsico, pequenos países, mas extremamente ricos, né, do ponto de vista não só do petróleo, mas principalmente já de recursos, né, que foram construídos ao longo das décadas: os Emirados Árabes Unidos, Dubai, que é a capital, Catar, Bahrein, e também aí na península ali do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Omã e Iêmen, né? Nós temos Kuwait e Iraque. E o que isso significa? Pelo menos nós temos aí uns 10 dias a 15 de início de uma guerra, né, que pode ou não perdurar, e vamos tratar um pouco assim do que esse conflito pode afetar, né, a geografia e a economia, se não global, olhar muito particularmente nos nossos produtos, o que a gente exporta para eles. E aqui na imagem nós temos ali o Estreito de Hormuz, né, que é por onde é a porta de entrada para vários desses países que são dentro desse Golfo Pérsico. Então nós temos aqui as nossas exportações de produtos florestais madeireiros, né? Está aqui celulose e outros tipos de painéis constituídos, que sempre o nosso foco é mais produtos madeireiros. 2024, 2025 cheios, né? E nós tivemos aqui
uma exportação para esse grupo de países da ordem de 133 milhões de dólares. Não é, de longe, uma das principais regiões, né, em que o Brasil exporta produtos, mas não é um valor desprezível, principalmente para empresas que têm um posicionamento voltado para essa região. E até porque, por menor que ela possa ser, ela sempre foi uma das regiões alternativas. Nas outras crises, nós convivemos aí muito bem no ano passado. Pois é, cara, é fácil, efeitora, Estados Unidos não tem que vender lá. No próprio crise da China imobiliária, que já dura desde 2020, né, e não conseguiram retomar até hoje, e China, qualquer número, ele é de 2, né, casas decimais para cima. Então, nós temos aí 133 milhões de dólares, e onde está distribuído, né, esse total? A Arábia Saudita, com 41%, né, com 54 milhões desse total, mas logo em seguida, com 51 milhões, 38%, 440, os Emirados. E esses países que estão em destaque em amarelo, eles são todos países que estão dentro do chamado Golfo Pérsico, né, que é ali que passa pelo Estreito de Hormuz. Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Iraque. Para acessar a Arábia Saudita alguns portos também tem que passar pelo Estreito de Hormuz. Exatamente. A própria Arábia Saudita ela só não está em destaque porque como ela tem o outro lado aqui, o Mar Vermelho, ela tem portos estratégicos nos dois lados. Os portos de containers delas são mais desse lado e produtos florestais seriam por aqui. Embora os tempos com a highway de transporte entre os portos, né? O Golfo Pérsico, que é o lado ali interno, ele exporta mais petróleo, né? Então não é algo que afeta, vamos dizer, a chegada do produto brasileiro. Mas, de qualquer forma, ele está também ali dentro, né? E o que acontece? Nós temos aí praticamente 50% de todos os produtos madeireiros, né, exportados em 2025, eles estão nesses 5 países que estão ali mais enclausurados dentro do Golfo Pérsico. A passagem pelo Estreito de Hormuz é um estreito, né, de pouco mais de 30 quilômetros, praticamente se vê os dois lados, e com cada país ali, principalmente o Omã, que tem uma ponta ali, e Irã, com suas águas continentais, o espaço é realmente muito reduzido para passagens. Não é que no estreito, né, que tem sido comentado, será fechado. É muito mais o risco, né, de ataques, né, o que impede. Hoje já algumas rotas de navios já nem incluem mais o Mar Vermelho, que dirá ali o Estreito de Hormuz. E a questão também de aumento de fretes aí, de seguros, não só pela questão do petróleo mais alto, mas também os seguros dessas enormes embarcações, né? Quais são os produtos principais exportados para lá, né, que a gente vai ver que vai travar, não tem como fugir disso? Que olha, a gente realmente reduz para poucos produtos que são relevantes. Praticamente tem um que é de enorme relevância, é o Cerrado de Pinos, principalmente para o mercado de construção civil e muito atrelado, como nós vemos ali, aos Emirados Árabes e à Arábia Saudita, né? Então, quase 90% cerrados, móveis, né? Móveis de madeira não é desprezível, 10% desse total, perfazem 98%. E em terceiro lugar, muito pouco, de compensado de perdas. Então, estamos falando basicamente do Cerrado de Pinos, né? E dos 133 milhões exportados, 118 no último ano, especificamente de Cerrados de Pinos. E quando nós olhamos, então, esses 4 países, esses são os mais relevantes, no próximo slide, nós conseguimos olhar ali o que cada país está importando. Vocês lembram ali os 133 milhões de dólares em valor, os Emirados com 51 milhões, 43 milhões
são o Cerrados, ou seja, 85% como destino de produtos brasileiros, né, é o Cerrado dentro dos Emiirados, principalmente cultivado numa construção civil na capital em Dubai. A Arábia Saudita, né, embora tenha alternativas de atingir portos da Arábia Saudita, com 54 milhões, praticamente a totalidade, 97% cerrado para construção, e imóveis também é um item daí final, que a gente costuma dizer, né, da construção civil. Os demais países têm sua relevância em segundo plano, né, mas, de novo, cerrado é o principal produto da pauta de exportação. Então, é algo assim que precisa, né, ser bem monitorado e, eventualmente, empresas pensarem em estratégias caso essa guerra perdure, né? Não é o objetivo, né? Esse, acho que nenhum dos lados, mas as últimas notícias temos visto uma escalada que pode perdurar e qualquer um mês ou 2 meses ele já tem um reflexo no total do ano. É bastante preocupante, né? Principalmente para a madeira serrada, que é um dos nossos principais produtos exportados, mas, ao mesmo tempo, não é um mercado que a gente vai perder, né? Como foi, por exemplo, montando e fácil. É algo que vai afetar principalmente os compradores lá, que ninguém vai conseguir vender nada, né? Não é que vão pegar o lugar do Brasil. Você não tem como chegar lá, né? Mas os navios vão chegar, vai ficar tudo caro, não tem navio, o frete sobe, seguro sobe, não dispara. Vai ser bastante desafiador esse momento aí para as indústrias aqui, para os compradores lá. Que eu espero que... O cerrado brasileiro ele realmente tem como destino principal os Estados Unidos, né? E nós temos que daí olhar essas mudanças de política, né? E a questão do tarifaço que caiu, embora a madeira serrada ela já estava um pouco isolada devido aos 10%, devido à investigação na seção 232 dos Estados Unidos, que já manteve fora do tarifaço de 50%. Ela estava contando pela 232 com 10%, continuará com 10%. Um outro destino relevante é o Sudeste Asiático, principalmente a China, que devido a problemas da construção civil, né, redução violenta mesmo em novos investimentos, né, que não estão conseguindo sair, estão com muitas construções sem conseguirem ser vendidas. E com isso não tem daí novos investimentos em construção, consumo madeira. Então, esse é mais um problema, né? Menor, né? Mas alternativas talvez tenham que ser vistas, e não que não vá chegar lá, né? O estreito não está fechado. Esse país talvez desenvolva algumas alternativas até terrestres, né? Por exemplo, o próprio Emirados ele tem uma conexão com Oman, né? De repente poderia ter um desembarque em Oman, mas isso é muito mais para oleoduto, para petróleo. Mas por terra poderia ser atingido caso essa seja uma solução se a guerra persistir. Pois é, esse ano nós estamos aqui em março, começo de março, e já aconteceu tanta coisa, né? E guerra, tarifaço que sobe e desce, anti-dumping. E ainda tem muita coisa para vir por aí, né? Nós temos eleição, nós temos Copa do Mundo, vai ser um ano bastante desafiador aí. E como funciona ali o trabalho de vocês, de mulheres, nesse ambiente assim, tão instável, né? Vocês estão sempre se reunindo presencialmente, online. Como que vocês trabalham toda essa confusão no planeta aí? Sim. Como a gente trouxe um pouco antes ali, essa instabilidade acaba trazendo uma não abordagem da pauta ou menor abordagem da pauta em alguns contextos, né? Da pauta de gênero, de diversidade, inclusão de uma maneira ampla, né? Mas as empresas que estão comprometidas com certificações, com a legislação mesmo, né? De maneira mais
forte, né, que tenham ali o seu compromisso de manter essa construção na pauta de diversidade, elas vão continuar atuando e entendem que essa abordagem é uma gestão de riscos também, né? Então, a Rede Mulher Florestal, ela tá junto com as suas associadas e também participando de eventos, trazendo que essa discussão não seja abafada, né? Trazendo com que a gente mantenha essa abordagem, esse letramento que eu comentei anteriormente também, né? As capacitações, hoje o FSC e o PFC são grandes certificações, elas têm indicadores específicos da pauta de gênero, de diversidade, de inclusão. Então, algumas empresas até às vezes ficam em dúvida, né? Como abordar, né? E podem estar procurando a Rede Mulher Florestal para trazer aí oportunidades, até esse networking de como outras empresas estão atuando, né, com esses indicadores também. Então, a rede é majoritariamente com trabalhos online, né, dos nossos grupos de trabalho, as nossas reuniões periódicas, os nossos comitês. Por ser, né, uma rede que está atuando aí nacionalmente, né, é mais difícil também a logística presencial. A gente vai ter um encontro nacional de mulheres florestais em dezembro, né, bem no finalzinho do ano ali, mas já está prevendo daí poder juntar mais da nossa rede, né, de associadas, tanto representantes, pessoa jurídica, quanto as associadas ao redor do Brasil aí possam participar. Vai ser no Rio de Janeiro, ainda a data vai ser divulgada, mas é bem comecinho de dezembro, né, ali que vai acontecer. Então vai ser um encontro presencial bastante importante das engenheiras florestais de todo o Brasil. E a Rede Mulher Florestal está participando ali do comitê de programação, né? Não é organizada só pela Rede Mulher Florestal, mas a gente está na organização também. Então, essa é uma das nossas formas de atuar, né? Mas principalmente online, mas procurando, eventualmente, oportunidades presenciais também, e palestrantes, né? Mulheres que possam estar também participando de diferentes canais de comunicação aí do setor florestal. Legal. Bom, a gente já passou aqui rápido, né? A gente poderia ficar falando muito aqui sobre todos esses desafios. A gente está chegando ao final da nossa conversa de hoje. Muitos assuntos, né? Quem estiver acompanhando a gente, fique sempre ligado, que a gente vai tentar trazer. Mas realmente é muita coisa que está acontecendo esse ano para a gente falar, em meio a tanta confusão. E eu queria aproveitar esse final aqui, então, para deixar tempo para vocês falarem o que esperar, né? Vocês aí, mulheres, o que esperar desse mercado que vocês estão acompanhando para o nosso setor aqui esse ano. O que vocês podem trazer de uma mensagem para a gente finalizar aqui nossa conversa? Eu sempre desejo equidade, né? Equidade nas percepções, nas considerações, na educação, na comunicação, né? E óbvio, né? É a exceção, né, de um mundo machista que segrega a mulher, né? Por sorte que a regra, né? Estamos aqui dentro da regra, tem homens que percebem, né, a mulher como um indivíduo, né? E, enfim, né, a mulher tem muito a contribuir porque a mulher é um indivíduo, é 50% da sociedade, né? E juntos, homens e mulheres, né, que constroem, né, uma sociedade melhor. Eu acredito que se a gente quer ver um mundo mais justo e mais respeitoso, é nessa troca, nesse diálogo de construção em conjunto que a gente vai caminhar nesse sentido. Legal. Você, Marcelo, o que pode falar aí, a gente esperar, né, desse ano, desse mercado aí, dos próximos meses, o que vai acontecer aqui pra gente? Pois é, nós tivemos um ano 2025 extremamente desafiador, né? E já se mostrou muita resiliência das empresas que estão, né, vindo até aqui. E eu acho que em 2026 nós temos mais previsibilidade, né? Nós tivemos muitas instabilidades que já foram relativamente aparadas, né? Com relação ao tarifaço, o antidumping, principalmente, que afetou muito o mercado, né? Hoje, as empresas sabem por onde navegar, né? É claro que, com a guerra do vice começando, né, a dinâmica pode ser outra, ou esse ser apenas um ponto, mas está muito mais previsível, tanto para importadores quanto exportadores, né? E o Brasil é o que a gente sempre bate na tecla, né? E tem amplas oportunidades, assim, de ocupar o espaço. Acho que com essa previsibilidade, né, pelo menos na questão da tarifa, a competitividade brasileira
tende a sobressair, né? Nós estávamos com uma distorção muito grande, né? Muitos países e competidores nossos com 10% de tarifa e nós, Brasil, com 50% em alguns produtos. Então, acho que tende agora a que essa competitividade brasileira, desde então, passado, ela possa se manter, né? E, claro, planejamento, a questão das empresas olharem para a diversidade geográfica, diversidade de parceiros comerciais, de mercados. Não é simples desenvolver um novo mercado, como também não é simples novos produtos ou adequação de produtos para novos mercados, mas as empresas não podem, isso acho que é uma lição de 2025, que é, vamos dizer, colocar todo o seu produto em um único mercado, né? Acho que isso já é uma etapa aprendida, uma lição aprendida, superada, e seguimos em frente aí, vamos acompanhar os números, mas eu acho que é uma questão mais previsível, né? Um pouco mais, se daria para falar isso, tranquila, até aparecer um novo furacão. Acontecer mais alguma coisas. Pois é, Acho que não, né? diversidade dentro das empresas e fora os mercados, né? Eu acho que isso vai ser bastante relevante para 2026. Bom, eu queria deixar um espaço para vocês, como que o pessoal acha vocês aí, Ana, Havana, deixei os contatos, né? Como, se alguém quiser fazer parte aí da Rede Mulher Florestal, como que eles encontram vocês? A Rede Mulher Florestal, todos os canais, tanto site quanto Instagram, LinkedIn, Rede Mulher Florestal, @Rede Mulher Florestal. No site a gente tem lá a forma de se associar, né, um cadastro online também, né, tanto pessoa física quanto as empresas, pessoas jurídicas podem acessar pelo site da Rede Mulher Florestal. E a gente tem também atualizado os nossos canais, o que está acontecendo, né? Então, essa participação, por exemplo, hoje, né? Ou, enfim, outras trocas que a gente tem ali através dos grupos de trabalho, as oportunidades que a gente comentou aqui da mentoria e outras ações da rede, sempre atualizados ali pelos nossos canais também. Então, @Rede Mulher Florestal, vocês encontram as informações necessárias. E a Secretaria Executiva, que é onde eu atuo, né? Ali pela Rede Mulher Florestal, a gente tem o WhatsApp também, que pode estar acompanhando, né? Se eu puder, posso falar o WhatsApp para vocês. Fala teu LinkedIn. Sim. Fala com a Luana. Como é que Isso, eu sou a Luana Goulart, também no LinkedIn, Instagram, Luana Goulart. E o WhatsApp é 41 DDD 991235226. Né? Então, ali, quem quiser mais informações, pode falar diretamente com a Secretaria Executiva também. Legal, Luciano, como é que o pessoal acha você? Então, eu sou mais de uso do LinkedIn, né? Se me sinto mais à vontade, outras plataformas não, né? Então, do LinkedIn, Ana Marise Auer, né? Fácil, né? Meu Auer é sem H, então é AUR, e meu telefone Eu deixo o que você quiser. Hein? 41 999 062457, né? Legal. Você, Marcelo, o pessoal já tem teu contato, mas é sempre bom reforçar, né? Perfeito. Acho que os interessados, a gente tem feito muitos trabalhos de inteligência de mercado e análises estratégicas. Quem estiver interessado pode acessar a SCP através do próprio site e os canais de comunicação ali dentro, né? scp.com.br, né? Nosso www. Também nos outras mídias como LinkedIn e Instagram, que é bastante ativo, né? E, particularmente, meu e-mail é nviastech. Não será fácil, talvez algumas tentativas, mas chegamos lá. Escreve. stcp.com.br. Legal, então obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Obrigado você que está escutando e acompanhando a gente até agora e até uma próxima.